dos caçadores de OVNIs, eu já exibi vários deles aqui, sempre tendo o cuidado de mostrar e tentar explicar de maneira simples, pedagógica, diferenciando o que eu julgo serem os equívocos deles, daquilo que eu julgo ser uma necessidade de discernimento, que é perceber que manifestações são essas, porque elas existem, elas são inegáveis. Eu, se as negasse, estaria negando a minha própria consciência, autodeterminação e autopercepção como indivíduo. Se eu negasse a existência disso, eu teria que negar a minha existência. Porque eu vi uma vez com meu pai e 13 amigos, outra vez eu vi acompanhado de 3.000 pessoas na Escola Técnica Federal do Amazonas. Para mim foi a mais assombrosa de todas. Parecia uma montanha do Pão de Açúcar, vazada de luz por dentro, uma sombra estranha, de uma densidade estranha, sem som nenhum, sobrevoando sobre as nossas cabeças. Nós éramos 3.000 na escola técnica, caímos em estado de perplexidade, inclusive meu professor de física. E depois ficou sobre a cidade de Manaus 10, 15 minutos, a população inteira viu. E gente de todos os tipos. Agora aqui, antes de começarmos, quando eu mencionei que esse assunto ia ser tocado mais adiante, a Ângela na mesma hora disse, eu também já vi. Se a gente tivesse meios de fazer uma pesquisa sincera, a gente iria ver a quantidade enorme de pessoas que já viram, mas o problema é o medo. As pessoas ficam com medo de serem mal interpretadas, de serem tratadas como loucas, ou de serem associadas à interpretação equivocada. Às vezes, por exemplo, há muita gente de igreja que já viu, mas como esse é um tema que ficou sob duas jurisdições, uma é da astrofísica, e aí a coisa vai para o nível carl-sagiano, ou então é o nível do esoterismo. E aí o indivíduo não quer entrar nem numa coisa nem noutra, ele ou não acredita, eu passo na frente da câmera, ou ele não acredita que sejam habitantes de outros planetas, ou ele não acredita na identificação dessas criaturas com aquilo que a Bíblia no mundo espiritual chama de anjos, principados, potestades e poderes. Então, porque ele não acredita, e quem advoga essa tese da existência disso também são os esotéricos, no mundo cristão, esses avistamentos são sempre negados, ou são calados, o cara não quer falar no assunto, ele se sente quase blasfemando. Quando eu comecei a insistentemente falar nesse tema, associando ao mundo espiritual, que é uma coisa que eu já creio a vida inteira assim, mas quando eu comecei a falar mesmo, foi quando começou a ficar muito chocante demais para não falar. No início houve muita gente dizendo que o Caio está caindo no misticismo, está virando esotérico, não é nada disso, eles é que não entendem o fenômeno e ficam presos às semânticas e não à análise de conteúdo do que está se manifestando e nem sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre esses fenômenos com outra terminologia, descritos na Bíblia de um outro modo. Porque a gente está lidando com coisas que, se para nós hoje são tão chocantes que as pessoas não querem falar a respeito do assunto, imagine há 3, 4, 5 mil anos atrás, as civilizações antigas se encontravam com isso, estavam encontrando deuses, encontrando qualquer coisa. A interpretação que a Bíblia faz é de que trata-se de manifestação alienígena espiritual. São entes de outra dimensão, de outra ordem. Tanto Pedro quanto Judas não poupam, inclusive, a expressão deixando a sua própria dimensão, deixando a sua própria camada, deixando o seu próprio estado, o que designa um traspassamento dimensional, uma invasão. De fato, é algo alienígena. O alienígena, o alien, é o outro diferente que penetra no mundo que originalmente não era o dele. Então, é sobre isso que nós vamos ver esse documentário agora, e preste atenção.
Conquanto essa seja uma tese que é óbvio que eu não estou sozinho advogando, muita gente assim crê, como eu, que nós estamos falando do mundo espiritual quando estamos falando dessas coisas. Eu tenho chamado isso de macroassombrações, fazendo distinção entre a microassombração numa casa, a fantasmagoria numa casa, e a macroassombração, que é essa que se manifesta nos céus, e também a alusão ao fato que Jesus disse que nos últimos dias nós teríamos sinais dos céus e sinais nos céus. E Paulo, no texto que a gente leu aqui em Romanos, diz que nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem qualquer outra criatura, ou seja, ele diz qualquer que seja criatura de qualquer dimensão, conhecida ou não conhecida, não tem o poder de nos separar do amor de Deus. Mas o grupo que eu citei, que é o grupo do documentário Caçadores de OVNIs, eles sempre trabalhavam nessa linha carl-sagiana. Foi a primeira vez que eu os vi chocados com o impacto de algo que eles começaram a associar agora pela primeira vez a uma dimensão, a um mundo espiritual. Chegaram ao ponto de contactar uma equipe de caçadores de OVNIs, de paranormais, de ghosts, com esses equipamentos ultrassensíveis, não sei o que e tal. Infelizmente essas coisas não marcam hora para aparecer. Mas, para mim, o ponto-chave foi o fato de que aqueles caras que estavam até então somente associando isso a visitantes interplanetários, ficaram de cara com a situação de bolas, que eles chamam de orbes, bolas luminosas, apavorando tanta gente em tanto lugar, gerando sempre pânico, medo, angústia e mais, interferências de natureza psíquica, mexendo no sonho das pessoas, gerando premonição daí em diante no coração dos indivíduos e quase que mediunificando aqueles que tiveram a experiência, de modo que são pessoas vivendo em estado de angústia e de tormento. Uma vez dito isto como introdução, preste atenção. Como o que eu venho dizendo aqui, com todo temor e tremor, é alguma coisa que eu tenho certeza total dentro de mim que não é especulação. Nós é que não percebemos ainda e não soubemos distinguir apenas a diferença semântica. Os que estão descrevendo isso como fenomenologia observável hoje, descrevem como OVNI, como manifestações intergalácticas ou de qualquer outra natureza, objetos, falam em tentar derrubar, capturar, coisas do gênero, mas na realidade eles estão lidando com o mundo espiritual, aquele mesmo de Ezequiel. São as mesmas rodas, são os mesmos seres, só que lá em Ezequiel, usando uma linguagem bem cotidiana e bem simples, eles eram do bem, traziam revelação da glória de Deus e traziam revelação do futuro do povo de Israel, representavam o principado de Israel, que como nação estava em cativeiro na Pérsia, e eram realidades espirituais sobre as quais Daniel vem a dizer que vieram a ter embates celestiais com o principado espiritual da Pérsia. Então, o que a Bíblia descreve ali no texto de Ezequiel como realidade do bem tem a sua contrapartida perversa, maligna, diabólica, assim como há anjos e há demônios, assim como há luz e há trevas. De modo que é nesse espírito que eu peço que você assista, não como quem vê um documentáriozinho sobre OVNIs. Eu não tenho vocação para idiotice. Quando eu me dedico a alguma coisa é porque dentro do meu coração eu tenho convicção da desembocadura espiritual daquilo ali, da seriedade do que está sendo tratado. Embora os que às vezes estejam apresentando esses documentários sejam pessoas que sejam perdidas na sua busca. Mas o tema da busca deles é significativo e relevante. E quem anda de olhos abertos e não tem medo da verdade, não tinha que ficar com evasão de natureza alguma, nem tampouco com negação de coisas que não dá para a gente negar, como observadores pessoais. Eu já disse aqui que se a gente negar o avistamento de OVNIs por tantos milhões de pessoas,
Com que base psicológico, moral, ético, espiritual nós ficaríamos para crer que quando Madalena viu Jesus, ela viu Jesus ressuscitado? Que quando Pedro, Tiago e João viram Jesus, a gente tem que crer no testemunho deles. A gente crê no testemunho de 12, de 120, de 500 irmãos, num período de 40 dias, nos quais Jesus se manifestou ressuscitado, e nenhuma cidade inteira não viu, foram grupos fechados, e nós cremos, e em todo disso a nossa fé inteira está erigida. Agora, que maluquice é essa? Da gente passar a descrer em todo testemunho humano. Aí vejo eu, meu pai, minha irmã, foi perseguida por uns orbes desses, durante 2 horas, do quilômetro 180 da estrada Manaus-Itacoatiara até a guarda rodoviária de Manaus. Ela, o filho e um casal dentro do carro. 2 horas. 2 horas, atravessando para lá e para cá da floresta, aquela loucura. Tal. Quando meu pai morreu, eu fui com a minha mãe e a família, em 2007, lá para o mesmo lugar na floresta. Estava conversando aqui com eles, e eu era o único voltado para lá, para a floresta, e eles aqui na minha frente. De repente eu vejo aquela bola enorme de luz descendo em cima da floresta, entrando dentro das árvores. Foi um negócio assim tão chocante que eu não tive nem tempo de avisar a eles. O meu estado de perplexidade só me deixou observar. Quando eu falei, eu já contei a história do que tinha sido, porque não deu nem tempo. Nem de falar, olha ali. Teria dado se a perplexidade não tivesse sido maior do que a vontade de avisar. O meu estado de espírito como um observador foi mais forte do que a minha volúpia de comunicação aos outros. Eu fiquei olhando, se ninguém mais vir, eu vi. E como eu creio no que eu vejo, ou eu levo a sério os meus sentidos, o meu cérebro e o meu equilíbrio espiritual, sinceramente, se 1000 comprovarem, para mim não faz a menor diferença. Nesse sentido, eu me sinto uma multidão, meu irmão. Quando eu vejo, eu posso ter quem queira apoiando, não vai me dar reforço. Eu sozinho continuo sendo mais eu na minha convicção. Porque se não tivesse sido essa psicologia do testemunho, Maria Madalena não teria brigado pelo que viu, Pedro, Tiago, João e todo mundo não teriam morrido pelo que viram. Nós hoje não acreditamos nem no que gravamos, não acreditamos nem no que vimos. Os outros não acreditam no testemunho de todos. As gravações do Arruda, ele ainda chega a dizer, não houve defeito na câmera. Então, esse é o estado de doença e de incredulidade no qual a nossa sociedade se colocou, e eu não vou embarcar nesse barco, porque a negação do testemunho humano, é aquilo sobre o que o testemunho da ressurreição repousa. Não é o que Lucas diz em Atos? Depois de entrevistar com acurada investigação as testemunhas oculares da ressurreição, dos fatos desde a sua origem, dou por escrito em ordem o que entre nós aconteceu. Se eu desconsiderar esse elemento do testemunho humano, ocular, eu vou cair numa situação extremamente perigosa em relação a tudo. Já não serve mais o princípio bíblico de que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas honestas toda a palavra se firma. Se a gente cair nesse nível de subjetividade, negações totais de todas as coisas, vai sobrar o quê? Então preste atenção no documentário, faça as suas perguntas. O Zezinho está aqui com o chat aberto, você pode fazer as suas perguntas e daqui a 45 minutos nós voltamos com você. Roda o documentário, Thiago.